tá de recuperação, tá de recuperação, tá de recuperação, fulano passou. Aí quando chegava no meu nome, Idamo, que meu nome sempre era o último, então eu via todo mundo que passava, quem reprovava, quem estava de recuperação. Chegava no meu último nome, né, que era o último, era o Y, né, o nome com a letra Y. Foi aí que falava, Idamo, Idamo, você está de recuperação. Eita! Aí minha mente, bum! O mundo que paralisava. E eu sabia que eu teria essa resposta. Eu sabia da resposta. Só que eu só me alertava em cima da hora. Eu só queria me preparar em cima da hora. Era a hora que eu pegava livro de sei da onde, livro de sei betando da onde, e metia a cara nos livros, metia a cara nos cadernos, pegava caderno de amigos. O meu caderno era... Rapaz, meu caderno não tinha nada. Quando tinha uns vistos e parabéns. Mas era a maioria, vamos dizer assim, pela metade, né? E faltando responder algumas coisas. Era raro ter alguma atividade feita completinha. E eu só completava, olha só, eu só completava a atividade quando eu chegava na escola, né? E pegava de alguém que já tinha feito. Quando era dever de casa, eu chegava em casa, eu não fazia nada, velho. Você não sabe o que é nada, meu amado. Não fazia nada. Eu peço desculpa a gíria aí, porque no decorrer da história aí você vai saber por que eu tenho essas gírias ainda, um jeito de falar. Né? Não se espante. Peço perdão aos irmãos, não se espante. E era a hora que eu me desesperava. Queria fazer de tudo para poder ter um visto. Beleza, eu deixava tudo para em cima da hora. Né? Então, era a época, no final do ano, que eu era o estudioso, era o nerd. Só que aí já era meio que cabuloso, era meio que desesperador. Né? Trazendo para a gíria de hoje, né? Gíria do meu bairro aqui, para a gíria tradicional, né? Meio que espantoso para mim. Então eu meti as caras. Maioria, se você contar, se eu pegar certinho, uma vez eu fiz isso, mas eu fugiu da memória, mas a maioria dos meus estudos passava de ano só de recuperação. Só passava de recuperação. Eu tive, na segunda série, reprovei na segunda série, reprovei na quinta série, reprovei na quinta série e reprovei no primeiro ano. Primeiro ano eu só reprovei porque teve algumas matérias que eu mesmo focado, eu não conseguia ter esse raciocínio bem complicado, e também eu faltava muito, né? Faltei mais de falta, assim. Então eu reprovei 3 anos da minha vida. Perdi 3 anos da minha vida. E é muito simbólico, né? 3 anos, muito simbólico. Então, maioria, foi raro assim eu passar de ano direto. Que eu tive, eu acho que foi 2 ou 3 anos que eu passei direto. Usou tudo recuperação. E era recuperação em 3 matérias, 5 matérias. De 3 para cima. Eu louvo ao Eterno porque não eram muitas matérias que eu ficava de recuperação. Mas no máximo foi 5 matérias. Foi 5 matérias ou 6 matérias que eu ficava de recuperação para passar no ano. Olha só, passava em 5 matérias. Tem uma vez que no primeiro ano, ou no segundo ano, meu pai, primeiro ano, fiquei de recuperação em 5 matérias. 5 matérias fiquei de recuperação. E foi aí que eu metia a cara nos estudos, né? Orava ao Eterno, pedia sempre o Eterno sabedoria para poder entender, poder eu fazer a matéria e sair tudo certo. E eu ficava na expectativa, logo no final da recuperação, eu ficava na expectativa. E graças ao Eterno nunca fiz NOA, nunca precisei de ter que estudar à tarde, né? Se eu estudasse de manhã, não precisava estudar à tarde para repor a matéria. E na maioria dos meus estudos, né, eu estudava à tarde. E à tarde sempre era um horário assim agitado, entendeu? Um horário onde que
pesado, um clima pesado, não tem? E na época que eu estudava de manhã, eu sentia um clima mais leve, mais sadio, pessoas focadas no estudo mesmo. Eu não sei o que acontecia, mas eu fui perceber isso depois que eu vim para Vitória, que eu definitivamente eu vim morar em Vitória, que foi com meus 15 anos de idade. Foi aos 15 anos de idade que aí eu vim para Vitória, não em busca do eterno, não em busca de conhecer o verdadeiro evangelho. Porque quando eu morava em Pedro Canário, logo depois que eu fui batizado nas águas, né, que o católico, a igreja católica, ela só molha a sua cabeça, né? Por que só molha a cabeça? Porque, segundo o estudo que eu tive, né, no catolicismo, a catequese, que tem que molhar a cabeça. Por que só a cabeça? Porque a cabeça é onde que fica todo o seu intelectual, todo o seu pensamento, todas as suas ações, né? É a cabeça que manda no corpo. Então, o católico, por isso que eles molham só a cabeça, simbolizando que está tirando todo o seu pecado, toda a sua iniquidade. E depois daquilo ali, se você for tomar a Santa Ceia, não importa o que você fez. Se você tiver no seu coração de querer participar da Santa Ceia, você vai e participa. Se você não quiser, não participa. Se quiser dar dízimo, você dá dízimo. Então, essa era na época que eu era católico. Então, só que eu não gostava de aproximar das imagens. Eu não gostava porque eu tinha um conhecimento, né? Até na Bíblia católica mesmo, na Bíblia que eu comecei a ler também, via que era errado adorar imagens. O Eterno não se agrada a gente se prostrar diante de imagem, adorar a imagem. Então, se tiver um católico aí observando esse vídeo, primeiramente eu peço desculpas se eu estou te ofendendo em alguma coisa, na sua percepção de crer. Mas eu falo porque eu fui católico também, então eu também cheguei a prostrar, beijar a imagem. E tinha época que na época que colocava Jesus na cruz, né, crucificado assim em cima do altar, e a igreja toda fazia uma fila, né, e todos entravam na fila. Aí eu não sei qual era essa época, né, que eu perdi toda a percepção, mas era uma época que todo mundo andava na fila. Aí todas as pessoas tinham que ajoelhar e beijar na ferida, né? Que tinha ferida no joelho, no pé, nas mãos, né? No pé onde que foi pregado, a ferida no corpo podia ser. E ia lá, beijava em Jesus, fazia o sinal da cruz, tal, né? Agradecia, fazia alguma prece, né? Isso era a tradição católica. Quando eu passei a ter o conhecimento do Eterno, o verdadeiro Eterno, o Criador, Iau, o verdadeiro Eterno Iau, o Criador dos céus e da terra, foi aí que eu comecei a meio que afastar, meio que alguma coisa me puxava. Não, isso aí não é legal, o Eterno não se agrada disso. E mesmo assim eu queria, algo me puxava. Eu queria agradar o Eterno, de alguma forma, eu queria agradar o Eterno, eu queria ter tipo assim, algo pro Eterno, né? Algo pro Eterno. Uma vontade que você tem, é como uma fome. Se você ficar muitos dias, algumas horas sem comer, o seu corpo automaticamente pede comida. Então assim era eu. Quando eu sentia algo que estava precisando do Eterno, eu sentia necessidade de buscar o Eterno. Então eu só tinha naquela época a igreja católica, né, onde que eu tive o estudo, o meio da minha avó que me instruiu, me colocou lá. Então foi algo assim que estava me puxando para o Eterno. Mas tudo nos conduz, né, só para o lado... Calma aí que meu gato aqui tá... Então meu corpo pedia o Eterno, buscar o Eterno. E eu só tinha um meio da igreja católica, porque foi onde que eu aprendi, foi onde que eu tive entendimento, né? Então, com um pouco de conhecimento que eu tinha, né, algo me atraía para o Eterno. E por isso que eu louvo o Eterno, porque eu tive uma exortação
uma posição na Igreja Católica. Então na época eu comecei, tipo assim, a brincar. Na época eu brincava, né? Que eu tinha um momento de jogar bola, se divertir com a família, com meu primo. Eu andava muito com meu primo. Então naquela época eu começava a ter essa percepção. E na Igreja Católica tem uma coisa que é muito legal, que eles tocam o sino lá, né? Tocam o sino, mesmo incender, mas eles tocam o sino, para avisar todo mundo da hora que tá dando, para poder ir participar da missa, entendeu? Ir lá cultuar as imagens, cultuar Maria, cultuar Jesus. Então, eu já ficava ligado. Quando chegava no domingo, era dia certo, meu amado. Deu domingo, eu tinha que me arrumar, tinha que estar jogando uma coisa assim, uma coisa que eu fiquei impressionado naquela época. Porque foi na época que eu comecei a ter conhecimento, ter essa percepção. Então eu comecei a separar algo pro eterno. Eu mesmo tive meus problemas, né? Tive minhas dificuldades, na época eu não gosto nem de ficar falando isso, porque foi uma época que eu comecei a envolver coisa errada. Coisa errada assim, né? Pulava na escola lá para fazer coisa errada, tipo roubar lá as cantinas, que só o eterno na causa, que eu não aconselho isso a ninguém. Então, os meninos foi pego, eu louvo ao eterno porque eu não estava na hora, nem tinha que estar participando. Então, foi aí que minha mente abriu para as coisas certas, né? Tava andando nas coisas erradas, graças ao eterno que todo mundo foi pego, foi resolvido, meu pai teve que pagar dinheiro, minha avó chorou diante de mim, não teve nem coragem de me bater. Eu só por ver as lágrimas descendo nos olhos da minha avó, rapaz, foi mais do que milhões de surras que eu tomei da minha mãe, da minha avó, naquela época. Foi mais do que milhões de surras, de vara que eu já tomei na minha vida. Porrada do meu avô, xingamento do meu avô. Foi mais do que isso, meu amado. A ver as lágrimas descendo do rosto da minha avó, dos olhos da minha avó. Foi tudo, mano. Foi a pior surra que eu tive na minha vida. Foi aí que eu comecei a ter pensamento, né? Comecei a ter essa percepção. Tá passando uma moto agora? Foi aí que eu comecei a ter essa percepção. Então, podia qualquer momento estar brincando, jogando bola, que eu parava no meio do jogo, falava, não, agora eu vou reservar para o eterno, vou reservar para Deus, tchau, tô saindo, tô indo me arrumar, que daqui a pouquinho eu tenho que estar na igreja. E era todo domingo era certo eu estar na igreja da católica. Minha avó, ela começou a ver isso, começou a se alegrar, entendeu? Começou a sentir prazer. Foi aí, meu amado, que nas próximas férias minhas, que eu tive, Pedro Canário, eu vim para Vitória. Olha só como são as coisas. Eu vim para Vitória. Quando eu cheguei em Vitória, né, conheci uma menina aí, uma mulher aí, que é amiga nossa aí, amiga nossa, hoje está casada, tem filho, coisa boa, né? Louva ao eterno que tudo deu certo na vida dela, talvez comigo não teria dado certo, porque na época eu era novo ainda, tá me amadurecendo ainda. Então foi a época aí que, cara dessa menina, senti vontade de morar em Vitória. Não foi nem por causa do eterno, não foi nem por causa da igreja evangélica, não, de querer buscar as coisas de Deus, não. Foi a coisa da carne mesmo, a carne me puxando para ficar aqui, né? Acreditando que eu namoraria a menina, casaria futuramente, teria uma família e tal. Então, fiquei com isso na cabeça. Fiquei tanto na minha cabeça que eu só pensava isso, não pensava mais nada, eu só pensava nisso, de querer morar em Vitória. Era morar em Vitória. E nessa época, ela era evangélica, é até hoje evangélica, é até hoje. E eu fui e conversei com meu pai, que meu pai que me transportava, né? Meu pai que era o meio de transporte para mim. Que ele pagava minhas passagens para poder ir para Vitória, Pedro Canário, Vitória. Então eu fui e conversei com meu pai. E meu pai só aguardando o momento de eu falar bem assim, pai, bora para Pedro Canário. Porque teve uma época que eu ia morar realmente em Vitória, mas não deu certo. Foi algumas coisas aí, algumas intrigas que ocorreu. Então eu fui e voltei para Pedro Canário.
Só que agora, dessa vez, aos 15 anos, né? Aos 15 anos, eu definitivamente decidi, como homem, né? Naquela época, decidi morar em Vitória. Falei com meu pai, meio que prendido, né? Que eu fiquei com medo do meu pai falar que não, você vai morar aí não, sei lá o que, você vai voltar para Pedro Canário de novo. Então eu sempre tive o temor assim do meu pai. E meu pai sempre, não sei por que eu tinha isso, mas eu tinha que confiar no meu pai. E o meu pai sempre foi um cara presente, entendeu? Então, cheguei pro meu pai e falei, ó, eu não vou para Pedro Canário não, pai. Ele, ué, vai mais não, pai? Vou não. Vou morar aqui em Vitória, né? Aí eu fui e dei a desculpa, né? Eu não quis falar com ele que era da menina, não. Dei a desculpa. Não, eu vou morar aqui em Vitória, que eu tô buscando a Deus aí, quero buscar a Deus, e eu vejo que aqui é o Deus real, o Deus verdadeiro, então quero buscar o eterno aqui, né? Minha mãe vai me levar para a igreja, estou aprendendo mais, estou indo para a igreja direto. E realmente eu estava indo para a igreja, né? Realmente estava indo para a igreja evangélica, que na época não, até hoje tem essa igreja. É a Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus da Promessa, né? Foi aonde que eu vou começar a trajetória. Aí fui e falei com meu pai que queria morar em Vitória, levar minha vida aqui em Vitória. Só que tudo era por causa da menina, né? Tudo por causa da menina. Beleza. Aí, peguei minhas coisas lá de Pedro Canário, meu pai trouxe algumas coisas de Pedro Canário, e fui viver minha vida aí em Vitória. E eu não, incrível que pareça, eu não tinha aceitado Jesus, né? Falar Jesus naquela época. Não tinha aceitado Jesus, era tudo por causa da menina. E frequentava a igreja evangélica, aprendia o que tinha que aprender, daí estudava e tal. E teve uma época, tinha uma irmã lá, essa irmã era tipo uma evangelista na época. Era irmã bem estudada, uma irmã usada pelo Eterno, né? Então ela começou a falar do Eterno para mim, de Jesus para mim e tal. E isso era no meio da rua. Era no meio da rua ela falando do Eterno para mim. E eu, beleza, e tudo que a pessoa falava, né, eu via que era coisa boa, eu concordava. Pá, tinha esse negócio. Aí ela foi e falou, você quer aceitar Jesus? E eu, Aí ela, é mesmo, pai? E minha mãe deu glória a Deus, que estava do meu lado, deu glória a Deus, aleluia. No meio da rua isso. Aí eu fiquei, quê? Ela, você quer aceitar Jesus e tal? Eu falei, então levanta sua mão. Aí eu, sem entender, né? Aceitei assim por alto, algo surreal, uma coisa, sei lá o que aconteceu, rapaz. E ela falou lá, né, aquele negócio que tem, quando a gente aceita Jesus, né, na igreja evangélica, onde que seja, ele fala bem assim, aí a pessoa vai e apresenta você ao Eterno e pede para você, aí você pede ao Eterno para escrever seu nome no livro da vida, que ali estava fazendo um novo pacto, né? De um servo com filho para o Criador. E foi aí, meu amado, que do nada minha vida mudou, sei lá, minha vida mudou. Uma coisa que eu não queria, né? Uma coisa que eu não estava interessado, vamos dizer, não estava interessado de querer largar minhas bermudas para poder usar a calça, de largar aquela tradição que eu tinha e tal, naquela época. Eu falei, e agora, rapaz? Agora eu sou um crente, né? Porque para nós agora o crente, rapaz, agora o irmão agora o ídolo é crente. E foi, meu mano. Do nada, comecei a ir para a igreja, frequentar a igreja. Mas eu não era um crente assim, raiz, entendeu? Crente raiz assim que aceita Jesus, já larga tudo e tal. Eu era um crente que era só dentro da igreja, né? Foi aí que eu conheci o irmão da menina que eu gostava, Conheci o irmão dela, que é um dos meus melhores amigos, né? Daqui de Vitória. É um dos meus melhores amigos. Até hoje eu converso com ele. E ainda a gente discute ainda coisas sobre a Bíblia, sobre o Eterno, porque a gente quer esclarecer todas as dúvidas. Então, quanto mais você esclarecer suas dúvidas, é melhor ainda, meu amado. Se você quer buscar o Eterno, quer chegar ao céu, o seu intuito não é religião, não é igreja, não é nada. O seu intuito
é querer ser um adorador do eterno, eu quero me doar ao eterno, eu quero o céu, eu quero ter o privilégio de conhecer o paraíso, conhecer quem é Deus, quem é o Iau, né? Eu quero conhecer quem é Yahusha. Se esse é seu intuito, então abre a visão, meu irmão. Porque a coisa é bem séria do que a gente podemos imaginar. Entendeu? E minha vida foi assim, conheci esse amigo, né? E esse amigo, ele era um cara, vamos dizer uns playboyzinhos aí, vamos dizer. Uns playboyzinhos aí, na vida de hoje, gostava de usar brinco, um bonezinho pra trás, meio mal colocado na cabeça, tá ligado? Tipo um malandrinho na rua, tá ligado? Só que, cara, velho, o cara tem um coração enorme, velho. Um coração enorme. Se você tem um coração enorme, às vezes a gente quer julgar a pessoa pela capa. Né? Igual você tá vendo meu cabelo aqui. O cara tem um jubão, rapaz. O irmão lá tem um jubão. Né? Às vezes quer julgar pela capa, mas não conhece o que tem dentro do coração do ser humano. E, rapaz, eu aprendi o que eu sou hoje, né? E algumas coisas que eu pratico foi que eu aprendi com ele. Eu aprendi muito com esse cara, com esse amigo meu. Eu tenho o prazer de falar o nome dele, Antônio. Antônio Gregório Júnior, conhecido como Júnior, Tonhão, Terrão. Eita, o cara é parceiro, meu amado. Então, e eu comecei a pregar pra ele, né? Pregar assim, pegar ele e falar, começamos a estudar junto. Ele começou a ter entrosamento comigo, né? Que eu ia na casa dele, casa da irmã dele, eu ia pra casa dele, aí eu conheci ele. O cara trocou a roupa na minha frente, rapaz. No primeiro dia eu sentar lá no sofá e tal. Todo, não tem? Quando você chega na casa da pessoa a primeira vez, todo cheio de postura, querendo impressionar a menina, pá. Aí chega o irmão dela do nada, passa pela porta e troca de roupa na minha frente, velho. Eu fiquei, caraca, velho, que doideira é essa, mano? O cara não importava com nada, velho. Não importava com nada. Trocou de roupa na minha frente, era doidão naquela época. Aí foi aí que eu comecei a entrosar com ele, conversar com ele, ter intimidade. Não pela minha vontade, mas pela vontade dele, né? Que ele chegou pra mim, rapaz, e aí, tá afim da minha irmã aí, sei lá o que e tal. Porque ele fica na cara, velho. Fica na cara quando a pessoa tá gostando. Então eu acho que ele já acostumou com isso, porque deve ser que na época ia muitos caras lá, né? Atrás dessa menina e tal. Então foi por causa disso que ele já percebeu. Eu comecei a estudar, eu estudando na mesma escola, naquela época, e eu comecei a levar ele para a igreja. Comecei a chamar ele para a igreja, né, e mais eu e tal. E era na mesma igreja da irmã dele, da mãe dele e dos irmãos dele, né, que na época os irmãos dele eram pequenininhos. Então a mãe dele levava todo mundo, a renca toda para a igreja. E a minha mãe também era da mesma igreja, com a mesma congregação. Não vou falar igreja não, que igreja é só uma, tá?